E o rapaz, ele chegou para Jesus e disse: olha, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para o moço e disse: olha, bom é Deus. Bom é Deus. Mas faça o seguinte: guarda os mandamentos. O moço disse: olha, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O moço, ele tinha um compromisso com a vida eterna desde a sua juventude, mas ele não tinha certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Reflita nisso aí. Do ponto de vista da religião, o moço, ele queria fazer algo para ser salvo. E a religião, ela ensina isso, que o homem, ele tem que se esforçar para ser. A religião ensina isso aí. Aí Jesus disse, olhou para ele e disse: olha, é o seguinte, guarda todos os mandamentos. E o moço olhou para Jesus e disse: olha, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Então não se tratava de um adolescente, se tratava de um homem muito inteligente, que já não era mais um adolescente, que já não era mais um jovem. Ele guardava os mandamentos segundo ele. Jesus olhou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. Vá para sua casa, venda tudo quanto você tem. O jovem era rico. Dê aos pobres e siga-me. Vamos ficar aqui no siga-me. Os irmãos, eu estava analisando hoje esse texto e sabe o que eu descobri? O rapaz, ele perdeu a maior oportunidade de se tornar um discípulo. Jesus disse: venda, dê aos pobres e siga-me. O cara teve uma oportunidade de se tornar um discípulo a convite do próprio Cristo. Siga-me. Venda, dê aos pobres, siga-me. O maior convite que aquele moço recebeu em toda a sua vida foi Jesus dizer: você vende tudo, aí você me segue, siga-me. O cara desperdiçou a maior oportunidade de sua vida. Aleluia! E aí entra aquela história que a gente sempre diz: amanhã pode ser, principalmente os religiosos. Ele olha para um rapaz, para uma moça, quando convida Cristo, aí diz: amanhã pode ser tarde. Do ponto de vista de um ser humano, amanhã pode sim ser tarde. Porque Jesus olhou para ele e disse: venda, dê aos pobres e siga-me. Torne o meu discípulo. Seja meu discípulo depois que você provar o amor. Dar aos pobres aqui, irmãos, era simplesmente provar que amava as pessoas mais do que a sua riqueza. Não é proibido você ser rico. A propósito, diga assim: eu sou rico. Diga de novo, diga: eu sou rico.
O cara era rico, mas não tinha compromisso com o amor. Meu amigo, você pode ser milionário. Você só continua com os compromissos que você tem do ponto de vista espiritual. Aleluia. O rapaz baixou a cabeça, não quis tornar um discípulo de Jesus, não quis vender o que ele possuía e foi embora. Mas na frente acontece outro episódio. E olha, preste atenção nisso aqui, irmãos. Neste episódio, Jesus está falando com o jovem rico. Um cara que conquistou algo trabalhando. A Bíblia não diz que ele roubava. Mas no capítulo seguinte, a gente se depara com um episódio de um homem que ficou rico também. Mas não foi da forma correta. A gente encontra agora Zaqueu, o cobrador de imposto. O cara que cobrava imposto do seu próprio povo para agradar uma nação que escravizava a sua. Aí ele teve um plano de ver Jesus, porque ele era pequenininho, e uma grande multidão seguia Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, ninguém seguia Jesus porque amava ele, as pessoas seguiam porque queriam tirar algo dele. As pessoas seguiam Jesus porque queriam ser curadas. As pessoas seguiam Jesus porque queriam ser libertas. As pessoas seguiam Jesus porque queriam milagres. Ninguém seguia Jesus por amar. Seguiam porque queriam alguma coisa, queriam tirar dele. Amém? A gente só aprende a amar Jesus com a convivência. A convivência nos ensina a amar Jesus. Mas Jesus, em contrapartida, nos ama sem que eu precise retribuir esse amor. Aí Zaqueu montou um plano, disse: olha, eu sou pequenininho, eu vou subir na árvore e vai dar tudo certo e eu vou ver quem é Jesus. Aleluia. Daqui a pouco lá vinha aquela multidão, um alvoroço, um barulho, muita gente querendo tirar de Jesus, querendo tirar a cura, o milagre, a visão dos olhos, querendo tirar algo de Jesus. Jesus olha para aquela árvore e disse: desce depressa, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero descansar na sua casa. Olha como Jesus é um cara estrategista. Jesus sabia que Zaqueu iria recebê-lo. Aleluia. Aí daqui a pouco Jesus chega na casa de Zaqueu. Jesus olha e disse: hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, olha para cá. A salvação não é algo. A salvação não é um objeto. A salvação é o próprio Cristo. Cristo disse: eu sou a salvação e estou nessa casa. Era isso que Jesus queria falar. Quando alguém está morrendo, já falei isso aqui outras vezes, em um poço
por não saber nadar. A salvação não é algo, jogue a salvação. A salvação é alguém que mergulha e resgata aquela pessoa. A salvação é um mergulhador, a salvação é quem sabe nadar e vai lá. A salvação não é a corda que alguém lança. A salvação é alguém que mergulha. Aí Jesus disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Você tem que dizer todos os dias isso na sua casa. Jesus está na minha casa. Diga isso, minha irmã, todos os dias na sua casa. Diga: Jesus está na minha casa. Vai diminuir o estresse. Você vai se irritar menos. Quando a gente confessa isso, a gente começa a ganhar controle emocional. Mas é preciso falar. Quando você fala, você declara. Aí Zaqueu, irmãos, ele sentiu a palavra de Jesus tocar nele. Porque assim, quando Jesus toca, você fica diferente. Quando Jesus toca em você, você fica diferente. Aí Zaqueu, ele disse: olha, é o seguinte, fazer o seguinte, eu estou arrependido. E eu quero dizer aqui para todo mundo, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque eu agora sou uma pessoa diferente. Irmãos, quando alguém encontra Jesus, a tendência é ficar diferente. As velhas coisas já passaram. Preste atenção nisso aqui. O ficar diferente é a prova consumada que Jesus está com você. Se não houver mudança de mente, Jesus nunca esteve com você. O cara cobrava imposto a mais do que o devido. Ele trabalhava, ele tinha toda a liberdade. Talvez ele não tinha nem a quem prestar conta, Rosimar. E ele cobrava mais do que o devido. E ele disse: olha, eu sei que eu roubei, mas eu vou devolver 4 vezes mais. O cara começou a ficar diferente. Aleluia. Agora olha para cá. Jesus, quando viu o jovem rico, e o jovem rico querendo ser salvo, o jovem rico buscando a salvação sem entendimento, porque é assim que a lei ensina. Se você é uma pessoa que ouve muita lei, ela vai ensinar a salvação para você, mas sem fluir no seu entendimento. Sem fluir no seu entendimento. Para quem estar assim, Jesus oferece a lei. Jesus, o cara, meu amigo, Rosimar, dizia que guardava os mandamentos e que mais queria ser salvo, não tinha convicção nem certeza. Jesus sendo a graça, diga assim: Jesus é a graça. Mas ele ofereceu para o jovem a lei. Olha, Jesus olhou, Jesus sendo a graça, Jesus olhou para o jovem e disse: guarda os mandamentos. Caraca! Jesus sendo a graça ofereceu para o jovem a lei. Para um homem que roubava, Jesus ofereceu a graça.
Zaqueu roubava. Jesus ofereceu a graça. Aleluia! Então, meus irmãos, a gente só precisa entender uma coisa: que para ser salvo, não precisa de esforço, precisa de entendimento. Seja inteligente. Não se enrole com tudo que falam por aí. A mudança de vida do ponto de vista interior da sua pessoa diz se você de fato é uma nova pessoa. Quem tem um encontro com Cristo é transformado em uma nova pessoa. Jesus, ele não mandou Zaqueu devolver o que ele tinha roubado. Olha. Mas para o jovem rico, Jesus disse: dê aos pobres. Para Zaqueu, que era rico, cobrava mais que o devido, Jesus não mandou devolver nada. Por quê? Porque quando alguém é transformado, não precisa ouvir ou esperar que Jesus fale. Você é a primeira pessoa a ter atitude. Para o cara que vivia na lei, Jesus disse: busque a lei. Entende isso aqui, meus irmãos? Para o cara que não vivia a lei, não conhecia a graça, Jesus disse: hoje veio, Jesus falando com ele mesmo, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Quem busca ser salvo através da lei, sempre terá lei. Aleluia. Quem busca ser salvo por intermédio da graça, tem a própria graça, que é Cristo. A salvação não é um objeto. A salvação não é algo, A salvação é o próprio Cristo. Diga assim: a salvação é Cristo. Diga mais uma vez: a salvação é Cristo. Bendito o nome de Jesus. Todos os dias, fale isso dentro da sua casa. O que foi que Paulo disse? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você tem que falar isso dentro da sua casa. Você não vai falar para as paredes. Você vai falar porque você está dentro da sua casa. É diferente daquela pessoa chegar aí, ficar abençoando os cômodos. Eu abençoo o quarto, eu abençoo a cozinha. Não, irmãos, fale com entendimento. Você vai falar porque você tem consciência de quem você já é em Cristo. O cara roubava, era cobrador de imposto. Quando encontrou Jesus, disse: pera aí, minha mente mudou. A minha mente está transformada e se eu roubei alguém, eu quero devolver. Eu quero devolver 4 vezes mais. Se eu fiz alguma coisa errada, a transformação do ponto de vista espiritual, irmão, ela é de dentro para fora. O jovem rico estava buscando ser salvo de fora para dentro, aí estava dando errado. Ele não estava conseguindo. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que se vestir bem. Eu não estou dizendo aqui que você continue se vestindo mal. Eu não estou dizendo aqui que você venha aos cultos sem vir bem vestido. Não, não é disso. Você tem que vir bem vestido sim.
Mas isso não delega você ser salvo. Mas você virá bem vestido porque você já é salvo. É diferente, o cara foi transformado na hora, Rosimar. O cara disse, opa, eu roubei, eu quero devolver. O jovem rico, ele vivia na lei, Rosimar, e não tinha nenhuma transformação do ponto de vista interno, porque ele procurava como ser. Quem acredita no Evangelho da Graça, já é. O cara queria saber como ser salvo. Aleluia! Como ser salvo? Eu encontro muitas pessoas dizem assim, é muito difícil ser crente. A gente escuta muito isso. É muito difícil. Me diga uma coisa, o que é difícil ser crente? Por que as pessoas acham que é difícil ter Jesus? Porque ser cristão é ter Jesus. A vida continua, você vai continuar sendo a mesma pessoa do ponto de vista dos seus amigos, do seu trabalho, do seu negócio, da sua casa. Do ponto de vista espiritual, você é uma nova criatura. As pessoas dizem, é muito difícil ser crente. Quer dizer que é difícil ter Jesus? Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque está falando a linguagem do jovem rico. Vivem fazendo suas penitências, vivem buscando oferecer a lei, os mandamentos impostos pelas denominações. Aleluia. Por isso acham difícil. Aleluia. Por isso não conseguem. Aleluia. Por quê? Porque estão querendo ser salvo pelo próprio esforço. Tenho que fazer para ser salvo. Eu tenho que obedecer para ser salvo. Eu tenho que jejuar muito para ser salvo. Eu tenho que ler muita Bíblia para ser salvo. Quem pensa assim está pensando como o jovem rico. Você tem que fazer tudo isso quando você tiver o entendimento que você já é salvo. Aí você o fará, porque isso faz parte da vida de um cristão. Você não vai fazer para ser, você já é. O cara disse, olha, eu guardo todos os mandamentos, eu guardo tudo. Jesus disse não. Está faltando amar o próximo. Você não guarda, não. Jesus olhou para ele e disse, eu vou provar aqui que você não ama o próximo. Porque quem vive perante a lei ou debaixo da lei não tem transformação interior. A lei, ela transforma o exterior. Pessoas encontram, dizem que encontram Jesus na lei, a primeira coisa que muda é o seu guarda-roupa. Muda tudo. Isso não estou dizendo que seja errado, mas é assim que pensam. As pessoas já mudam a maneira de se vestir. Não estou dizendo que é errado, mas entenda, a lei, ela faz com que as pessoas façam isso sem ter uma transformação interior. O cara guardava todos os mandamentos, mas não tinha convicção da salvação. Lembra que eu perguntei aqui no início? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza, você está na lei ouvindo a graça. É isso.
Se você olha para mim e diz no seu interior, eu não tenho certeza, você está na lei ouvindo a graça e não entendeu ainda a graça. A graça, irmãos, ela não te dá liberdade para você viver do jeito que quer. A graça capacita você para não viver do jeito que quer, é diferente. A graça, ela não impede você ir a uma festa. A graça capacita você a não ir. A graça não libera você para se tornar uma pessoa, digamos assim, que viva diretamente lá no mundo. Pelo contrário, a graça capacita você, prepara você para não ceder ao mundo. Tem gente que pensa que a graça libera tudo. Não. A graça capacita você. Aí você é livre para não ir. Você é quem diz a lei, você não diz. Você não diz. Por quê? Porque a força do pecado é a lei. Você é atraído por uma força chamada lei, que faz você pecar. Era o caso do rico. O cara disse a Jesus que guardava todos os mandamentos, quando foi para provar um que é amar o próximo. A prova disso era entregar parte dos seus bens ao próximo. Jesus, ele falou isso só para provar. Aí depois Jesus disse, olha, quando você der, siga-me, o convite. Um dos maiores convites da Bíblia foi rejeitado, siga-me, seja meu discípulo. O cara não quis ser discípulo de Jesus. Aleluia! Irmãos, quem vive atolado na lei, dificilmente compreenderá a luz do Evangelho da graça viva. Foi o que Jesus disse, olha, Deus, pobre, siga-me. O fato dele seguir Jesus, Jesus iria continuar falando da sua graça, da sua própria pessoa para o rapaz. Jesus queria dizer para ele assim, olha, quando você der aos pobres, eu sou a sua salvação, basta me seguir. Siga-me, basta me seguir, e você será salvo. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, que Deus abençoe sua vida.